Será que homens podem usar só DECA, só nandrolona para conseguir ganhar mais massa muscular ou não? Será que o famoso DECA Only é uma furada ou é algo que dá para ser aplicado dependendo do caso? Pois é, vamos responder isso e muito mais, então assista até o final que esse vídeo aqui vai te ajudar certamente. Antes de tudo, eu te peço, coloca o curtir, porque isso aqui me mostra que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e eu vou produzir mais para te ajudar. E também se inscreva no canal que a gente está trazendo novidades semanais aqui para te auxiliar no processo de evolução física e cuidado com a saúde, tá bom? Vamos lá! Quando a gente fala de DECA, a gente está falando, na verdade, do decanoato de nandrolona. A nandrolona é um esteroide anabólico, assim como a testosterona também é. Então a gente tem a nossa amiga testosterona. E um homem, ele produz naturalmente ali por volta de 10 mg de testosterona no dia, o que seria equivalente ali seus 100 mg, né? 70 mg, na verdade, de testosterona na semana, o que seria equivalente a, por exemplo, 100 mg de um éster como cipionato, porque a gente tem que tirar ali a cadeia carbônica na hora de contabilizar a dose de testosterona. Mas, enfim, quando a gente fala de testosterona, a gente está falando do que o nosso corpo naturalmente produz. E aí, dentro do que a gente tem de testosterona, a gente tem algumas conversões. A testosterona, ela vai passar por dois processos principais. Ela vai passar por um processo de redução, com a enzima 5-alfa-redutase, e ela vai passar por um processo de aromatização, pela enzima aromatase. Quando a testosterona vai passar por um processo de 5-alfa-redução, ela vira o famoso DHT, a dihidrotestosterona. Quando ela passa por um processo de aromatização, pela enzima aromatase, ela vira, né, principalmente aqui o nosso estradiol, o E2. Vou botar para ficar mais bonitinho, estradiol. Estradiol. Beleza? Tranquilo. Que é o estrogênio com maior atividade biológica. Só que o que a gente tem aqui? A gente tem uma testosterona onde a gente consegue ter um alto componente estrogênico e a gente consegue ter um alto componente também androgênico. Porque esse componente androgênico de virilização, ele vem da testosterona também, mas vem muito também da sua conversão em DHT. Por quê? Porque o DHT, ele tem o quê? Muita androgenicidade. Tá bom? Então, um homem, para ter a sua função fisiológica ok, ele precisa de um componente estrogênico e ele precisa de um componente androgênico. Então, a testosterona ela entra mais como um contexto anabólico, mas ela por si só não vai conseguir suprir tudo que o corpo precisa. Daí o corpo vai gerar essas suas ramificações e aí a gente vai ter o DHT e o estradiol. Daí, quando a gente tem esses hormônios em equilíbrio, a gente tem o quê? Boa libido, boa disposição, boa função erétil. Então, o homem ele está pleno, ele está tranquilo ali, beleza? Então, ter a testosterona em níveis, pelo menos fisiológicos, é algo adequado para o organismo. Já quando a gente pensa na nandrolona, a gente vai ter que ter algumas ponderações. Porque a nandrolona, ela é um esteroide da classe do 19-NOR, onde a gente tem o quê? Uma modificação da molécula de testosterona, né, retirando o carbono 19, criando uma nova família de esteroides, onde a nandrolona tem um potencial anabólico bacana e tem um menor potencial androgênico. Por quê? Vamos lá. Quando a gente tem uma nandrolona passando pelo processo de redução pela enzima 5-alfa-redutase, o que é que essa nandrolona vira? Ela vira dihidronandrolona, tá certo? Ela vira dihidronandrolona, que, diferentemente da testosterona, que vira DHT, ela vai ter um subproduto que ela é menos androgênica. Então, a dihidronandrolona, ela é menos androgênica que a dihidrotestosterona. Então, quando a gente fala de nandrolona, a gente está falando de um composto que tem menor androgenicidade. Então, para o homem, essa menor androgenicidade acaba sendo um entrave. Por quê?
Porque a gente não vai conseguir manter aquele caráter de virilização, principalmente ali a nível de sistema nervoso central, para mostrar para aquele homem que ele é masculino, que ele é forte. Então, ele vai acabar perdendo aquele potencial virilizante que ele tem. E isso influencia também na libido. Os centros que envolvem libido e desejo sexual precisam de um componente androgênico. Então, quando a gente tem o uso de nandrolona de forma isolada, a gente tem uma conversão em dihidronandrolona e a gente tem um componente androgênico menor. Ao mesmo tempo que, quando a gente coloca uma nandrolona no nosso corpo, o que acontece? A nossa produção natural de testosterona cai. E aí a gente tem menos DHT, a gente tem menos dihidrotestosterona, e a gente tem menos estradiol. Então o que vai sobrar pra gente é a dihidronandrolona. Tá bom? E a nandrolona, Gabriel, ela passa pelo processo de aromatização. O que acontece com a enzima aromatase? Na verdade, o que acontece? A nandrolona não converte em estradiol pela via clássica. Ela tem algum potencial estrogênico, mas não pela aromatização pela via clássica. Então a gente não tem como dizer que vai ter o estradiol em quantidades adequadas, justamente porque ela é um esteroide com menos potencial de aromatização. Então pode ter algum tipo de conversão, não pela via clássica, mas isso não vai ser suficiente, pelo menos para a maioria das pessoas, para manter o nível adequado do nosso estradiol. Mas, Gabriel, o estradiol não é aquele hormônio que serve simplesmente para você ficar mais gordo e ficar mais retido? Não, meu amigo. Estradiol é fundamental para diversas funções do organismo. Estradiol auxilia no humor, auxilia na libido, auxilia na saúde óssea, auxilia na saúde articular, auxilia em muitos processos do nosso organismo, na saúde cardiovascular, na saúde neural. Então, quando a gente não tem essa aromatização aqui, a gente reduz nosso nível de estradiol. E pensando em função sexual, isso é mais comprometedor ainda. Por quê? Porque a gente já tem uma redução do processo de androgenicidade. Porque a gente não vai ter a dihidrotestosterona. Agora a gente não vai ter o estradiol em níveis fisiológicos. E aí o que pode acontecer nesse homem que vai usar somente nandrolona? Ele pode ter redução de libido e, dependendo do caso, pode ter disfunção erétil. Por isso que, quando a gente fala de DECA-only, usar só nandrolona, a gente acaba tendo um problema muito grande quando a gente fala de saúde masculina sexual. Por quê? Porque justamente a gente não vai ter esse caráter androgênico e estrogênico e esse homem aí vai ficar mal. Isso significa que todos os homens vão ter disfunção erétil? Isso significa que todos os homens vão ter problemas sexuais usando só nandrolona? Não! Não significa. Agora, veja que eu não estou falando somente de saúde sexual. Se a gente está falando talvez de um uso de longo prazo, seria incongruente eu dizer que eu tenho uma evidência boa para usar nandrolona por muito tempo, sem testosterona em homens, com bons benefícios. Por quê? Porque a gente vai estar suprimindo a testosterona, onde a gente tem menos estradiol. E o estradiol ele é importantíssimo para diversas funções. Será que esse homem com baixo estradiol por muito tempo, ele não poderia ter um prejuízo cardiovascular? Ele não poderia ter um prejuízo a nível do sistema nervoso central? Poderia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então quando a gente fala de uso de ciclo de esteroides, usar só nandrolona sem testosterona, em um primeiro momento pode parecer uma ideia interessante. Por quê? Porque ela tem um potencial anabólico bom, com menos androgenicidade. Essa androgenicidade a menos pode, por exemplo, fazer com que esse indivíduo tenha menos queda de cabelo, pode fazer com que esse indivíduo tenha menos espinha, menos efeitos colaterais de forma geral. Mas também pode fazer com que ele tenha outros colaterais que ele não teria, como a disfunção erétil, a baixa libido. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Fora que essa exposição prolongada a baixos níveis de estradiol pode provocar efeitos colaterais a longo prazo péssimos para o sistema nervoso central e também para o coração dessa pessoa, inclusive também para a articulação, que muitas vezes está em sobrecarga excessiva por causa do treinamento. Gabriel, eu já vi indivíduos que não têm problema de disfunção erétil, tem nada disso usando nandrolona. Isso aí pode acontecer? Pode. Porque às vezes o componente androgênico que essa pessoa precisa é menos, Não precisa ser tão alto. Às vezes essa pessoa
consegue manter a sua fisiologia hormonal de forma pelo menos basal ali, só com a nandrolona sem problemas. Só que a gente sabe que o efeito de longo prazo pode ser deletério para ela, então ela não está saindo no lucro. Outra coisa, né? Muitas vezes o indivíduo está usando essa nandrolona aqui, ó, do mercado paralelo. E o que é que a gente sabe que tem no mercado paralelo? Tem muita contaminação. Então, muitas vezes, o indivíduo toma nandrolona, fica dizendo lá, tô fazendo protocolo DECA ONLY. E aí, o que é que ele vai ver? Na verdade, ele está usando testosterona com nandrolona, porque aquela nandrolona ali é contaminada com testosterona. E aí ele mantém o componente estrogênico e androgênico por causa da testosterona, e não da nandrolona. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque acontece com muita frequência. O indivíduo fica se gabando de estar bem fazendo isso, mas na prática ele está usando testosterona. Está usando testosterona. Então a ideia que eu quero trazer aqui é: protocolos DECA ONLY, de maneira geral, não fazem sentido. É claro que, se fosse algo autolimitado, onde a gente está querendo só reduzir a androgenicidade, a ponto de fazer com que esse indivíduo tenha menos efeitos colaterais, talvez possa ser algo interessante se o indivíduo não sofrer esses efeitos colaterais ali de disfunção erétil, perda de libido, beleza. Mas quando a gente está falando de uso talvez de longo prazo, naquele usuário de esteroide crônico, a gente está colocando a saúde dele em risco, porque a gente tem uma estrogenicidade baixa por muito tempo. Isso daí é péssimo para diversas funções. E aí a gente tem que entender qual é essa pessoa que está utilizando. É claro, Gabriel, se a gente está falando do uso clínico da nandrolona, sempre é associado à testosterona? Não. Por quê? Porque esse uso clínico, muitas vezes, é dentro de um paciente que precisa curar aquela condição dele ali, e aquela cura, né, aquela perda de massa muscular que ele está tendo, o tratamento daquilo ali é superior ao malefício que ele pode ter de não ter uma testosterona ali, mas teoricamente ele poderia ter benefício adicional a mais se ele colocasse essa testosterona. E, geralmente esse uso é autolimitado, não é um uso crônico. E aí eles não estão preocupados, muitas vezes o indivíduo às vezes está com uma caquexia por câncer, ele não está preocupado em função erétil, ali de forma aguda. Né? Então a gente tem que ver qual é o perfil. É diferente do cara de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos que está usando para ficar mais forte. Né? Esse cara vai se preocupar muito com perda de função erétil, perda de libido. Até porque muitas vezes esse indivíduo faz o uso para se sentir mais aceito, para ter mais autoestima, para às vezes conseguir ser uma pessoa mais atraente, e aí chega na hora H, quando ele consegue conquistar aquela pessoa que ele gosta, e aí ele falha, né? É uma coisa bem complicada. Então o usuário de esteroide tem um ambiente muito grande por trás, e o que a gente acaba vendo é somente o superficial, é a ponta do iceberg. Né? A gente está falando de um grupo de pessoas que precisa ser, né, avaliado de forma global. Essas pessoas precisam passar com um médico que entenda o que está fazendo e que saiba como manejá-la sem julgar, sem criticar, e sabendo o que é que a ciência diz sobre o esteroide anabolizante. Porque existe muita ciência. Mas a gente também não pode ficar preso somente à ciência de quê? De livros, de artigos. A gente também tem que ver o que é que eles fazem na prática, para ver o que é que tem sentido ou não. Tem que estar inserido no meio. Se for ver só paper, não vai conseguir manejar esse paciente. Então a gente tem que ver muitas coisas na prática, né? Então, assim, o que é que eu te digo? Não fique copiando o ciclo que você vê na internet. Não fique tentando seguir o que o influenciador X ou Y faz, porque talvez não seja o melhor para você. Busque sempre o acompanhamento médico. Cuide da sua saúde. Sua saúde é seu maior bem. O que eu mais pego hoje, o que eu mais vejo hoje são pessoas que fizeram as coisas por conta, ficaram sequeladas e aí procuraram atendimento médico. E aí, muitas vezes, alguns colaterais se tornam irreversíveis. A gente consegue talvez amenizar. E aí eu peço que você reflita sobre isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado claro. É um assunto denso, é um assunto complexo, então se você quer saber realmente com mais profundidade, você vai ter que ver novamente. Então volte lá do começo, veja direitinho as questões da via e também use isso para argumentar com seus amigos que são extremamente fãs do DECA ONLY. Não que eu esteja criticando eles, mas para você também ter um embasamento científico e colocar, né, as ideias na mesa, tá bom? Vou deixar também aqui o link do meu Instagram, que eu posto dicas diárias também sobre esse tipo de assunto, e também o link para os meus cursos e e-books, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!